Reginaldo, eu moro no bairro São Lucas. Eu estou aqui para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida através dessa vigília. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu estive nessa vigília pela primeira vez. Eu estava do lado esquerdo desse tabernáculo e Deus ele tinha me dado um livramento muito grande de morte, porque durante 8 anos eu vivi uma vida totalmente louca, mundo de drogas, homossexualismo, e o inimigo ele tentou ceifar com a minha vida. E a primeira vez que eu estive aqui nessa vigília, Deus ele me trouxe aqui, e um irmão aqui, o qual eu nunca tinha visto, ele se aproximou perto de mim e disse que o Senhor ele tinha me dado um livramento de morte. E aquilo ali foi algo muito intenso na minha vida. Eu vi que foi o próprio Senhor que tinha falado com ele, porque ninguém aqui me conhecia, a não ser aquele que me trouxe aqui neste lugar. E eu me lembro também que o pastor Joaquim, ele se aproximou de mim e disse que Deus tinha algo muito grande para fazer através da minha vida. Então, foram palavras, nós sabemos que a palavra de um profeta de Deus, ela não volta vazia. E para a honra e glória do Senhor, eu compartilho com os irmãos a bênção que eu tive um dia de pregar numa igreja pela primeira vez, de compartilhar para a igreja do Senhor e para muitos jovens aquilo que o Senhor fez na minha vida e Ele tem feito. É uma responsabilidade muito grande e eu confesso que a partir daquele momento que eu subi no altar pela primeira vez, desde então eu nunca deixei de orar por nenhum pastor que subisse no altar, porque eu pude perceber tamanha importância que se tem de subir no altar e falar de um Deus que é invisível, mas é real. E Deus ele tem feito grandes coisas na minha vida, na minha casa. Eu me lembro também que um dia eu estava orando pela conversão do meu pai, porque meu pai sempre foi um homem muito, muito severo e alguns problemas, assim como toda casa tem, e aqueles problemas começaram a me incomodar. E eu comecei a ter falta de paciência. Eu pelo fato de ter vindo para Jesus, eu me achava melhor do que os meus familiares e achava que eu iria mudá-los na força do meu braço. E eu comecei a ser usado pelo inimigo ali para tentar criar uma intriga ali. Mas Deus falou comigo. Numa sexta-feira eu estava vindo para a vigília com minha irmã no ponto de ônibus. E Deus falou assim: como que você quer que o seu pai tenha uma mesma atitude se você está orando pela conversão do seu pai? Não é o seu pai que... Meu nome é Rafael, eu passei muito tempo aqui na vigília, desde janeiro até mais ou menos no meio do ano, vindo firme toda sexta-feira e pagando o preço mesmo. E dizer aos irmãos que vale a pena. É a primeira vez que eu vim aqui, cheguei todo quebrado. Lá em casa a situação estava totalmente difícil, não estava aguentando mais. E eu falei: Senhor, eu não aceito mais o meu pai nessa depressão que ele está nela. Eu não aceito. Naquele dia eu cheguei em casa e já tive resposta. Meu pai acordou outra pessoa, a depressão tinha ido embora. Em nome de Jesus eu estava aqui orando, expulsando tudo quanto é demônio de depressão dentro de casa, e isso foi tudo embora. Na terceira vez que eu vim aqui, minha mãe voltou para Jesus. Hoje, irmão, minha mãe está aí, está lá em casa trabalhando hoje, porque ela trabalha com venda, final de ano, todo mundo sabe como é que é venda, né? Então, está aí, cheia do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo aqui na vigília, foi liberta, glória a Deus. Eu também estou aí, cheio da unção, e firme no caminho do Senhor. Tive que me afastar por alguns motivos, talvez não tenha sido certo, mas o Senhor conhece nosso coração e Ele é quem faz a obra. Então, eu estou de volta aí na vigília, e pedir aos irmãos para firmar mesmo, firma aí, vem na vigília sempre, que Deus honra. Deus não está perdendo sexta-feira não, noite sonho, está ganhando a sexta-feira, está ganhando a Jesus. Funções de vida vigília, porque eu trabalhava no sábado. Então às vezes eu vinha e ficava só um pouco, dormia, fazia embora, porque tinha que sair daqui direto trabalhar. Muitas vezes eu fiz isso. E aí naquele dia eu falei: não, quando o médico falou que tinha que tomar um coquetel e que tinha que fazer uma cirurgia, aí eu falei: não tenho que tomar nem coquetel, nem tenho que fazer cirurgia. Eu tenho que ir para a vigília, orar a Deus, dobrar meus joelhos, e realmente, Deus me curou. Não fiz cirurgia, não botei sonda, e realmente foi no altar do Senhor, foi aqui na vigília que o Senhor me curou.
Esse é um. E o outro que eu queria, assim, que era mais pro lado material, que realmente era um emprego que eu estava pedindo a Deus, porque eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, e agora, dia 10 de dezembro, eu comecei a trabalhar. Eu trabalho das 9 da manhã às 10 para 6 da tarde, não trabalho sábado, não trabalho domingo, e não trabalho feriado, e emendei e volto só, nem sei que dia que eu volto. Daí, em casa. Eu venho à igreja todo domingo. Eu sonhei que meu primo, Carlinhos, ele é deficiente, que ele tinha batizado junto com a minha tia. Isso tem muito tempo. Aí eles conversaram com o pastor aqui, fez tudo direitinho. Com a graça do Senhor Jesus, os dois batizou. Sou da Igreja Batista Betuel. A nossa igreja está passando por algumas situações complicadas, um pouco esfriando. Eu falo que a nossa igreja está fria por algumas coisas, pastores que deram errado. Então, nossa igreja tem passado por tribulações. Mas hoje eu recebi um convite para estar vindo aqui na Lagoa, nessa vigília. E há muito tempo eu falo com Deus que eu precisava de um renovo, eu precisava de sentir algo diferente. Porque eu estava indo na minha igreja e não estava sentindo mais aquele calor, aquele lugar que você vai e vê Deus agindo. E quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, eu cheguei de serviço, estou cansado, mas eu vou me entregar ao Senhor. E ali naquele canto ali, Deus tocou em mim. Deus tocou, usou os irmãos oraram, o louvor, a palavra. E Deus me encheu tanto que eu estou sendo renovado. Nem parece que é 3 horas da manhã, porque se tivesse mais, eu quero mais. Eu pedi a Deus, eu quero mais, Senhor, nessa noite. Eu quero sair daqui renovado, cheio da condição. E cada minuto que está passando aqui, Deus está me enchendo. Que Deus continue abençoando essa igreja, esse pastor Joaquim, que é uma bênção. Primeira vez que eu conheci ele, mas ver que a transparência dele com Deus, na palavra de Deus, é uma coisa tremenda. A forma que ele prega, que Deus possa abençoar a vida dele e continuar abençoando essa igreja. Palavras de Deus nos fala para testificar entre os irmãos, para que haja acrescenta a fé dos irmãos, né, os feitos, as maravilhas que o Senhor tem feito. E quando eu vim de Goiás para Belo Horizonte, há 2 meses eu conheci o pastor Joaquim, quando estava aqui. Nós começamos junto aqui na vigília, comecei com ele. E nisso, no decorrer do tempo, a pastora Ângela falou assim, Ângela Valadão, vai aprendendo com o pastor Joaquim lá como liderar a vigília. Você vai liderar a vigília dos Gideões na Torre da Montanha, que é uma casa que a igreja do Senhor Jesus em Belo Horizonte tem ali no bairro Pirineus, uma casa de 3 andares. O terceiro andar cabe 100 pessoas. Então, um salão, o Senhor proporcionou para estar liderando vigílias ali, orando, uma casa de oração mesmo. Então, eu achei que era até brincadeira, assim. Eu até falei com o pastor Joaquim, pastora falou para mim, está aprendendo aí com o senhor, né? Um ótimo discipulador, viu? Um professor excelente, muitos anos de experiência. Falei, vou estar com um professor bom mesmo. O pastor Joaquim falou, é sério mesmo. Ela falou comigo que vai te passar a responsabilidade mesmo. Então, fui observando o modo de trabalhar, aprendendo, né, como intercessor aqui. E realmente o pastor Ângela passou a responsabilidade ali, trabalhando com os jovens, os Gideões na vigília. Então, assim, tem sido um marco na minha vida. A Rede Super já foi lá, fez a entrevista, né, fez uma matéria, jornalista, passou 2 vezes no programa dos Gideões, está no YouTube. Então, assim, algo sobrenatural. Jovens têm recebido de Deus no decorrer da semana. Você vê eles falar quanto tem sido um diferencial na vida deles, tem havido mudança, transformação no caráter, na conduta de cada um, a sede, a vontade de fazer o Senhor reconhecido através da vida deles, né, através do caráter, do testemunho, usando palavras. Então, assim, você vê maravilhas, milagres, pessoas no culto domingo de manhã aqui, falando que pessoas que tinham insônia, não dormia, foi na vigília, o Senhor curou, sabe, maravilhas mesmo. Eu não esperava, assim, de ser dessa forma, tamanha responsabilidade, a oportunidade que o Senhor tem me concedido. Então, assim, está na brecha mesmo, está buscando o Senhor, está caminhando com homens de Deus, quanto o pastor Joaquim, né, tem semeado. Eu creio e acredito que tem feito muitos discípulos, né? Esses discípulos estão por aí no Brasil, fora do Brasil, hoje dando frutos. Então, pastor Joaquim, hoje eu vim aqui, né, quando o seu aniversário, estou feliz de
está caminhando aí com o Senhor, mais um ano de vida, de conquista. Eu quero te dizer que até aqui o Senhor tem abençoado o Senhor, e Ele continuará abençoando no nome de Jesus. E com isso que o Senhor estava falando, nesse ano de 2013, eu posso dizer com toda certeza, o Senhor já preparou esse ano 2013 para o Senhor, para que o Senhor continue sendo esse homem cheio da unção de Deus, que faça o nome do Senhor reconhecido através da sua vida, não só o nome do Senhor reconhecido, mas o nome do Senhor Jesus aceito e exaltado e glorificado através da vida do pastor, com a unção que o Senhor tem concedido à vida do pastor. Então esse ano 2013 é um ano de frutificar mesmo para a expansão do reino, em nome de Jesus Cristo. Então essas são as palavras que eu tenho quanto para o pastor Joaquim, tem sido bênção nas nossas vidas, amém? Então essas são as minhas palavras, pastor, amém? Deus continua abençoando ricamente, amém? O coração começou a tremer, aí eu puxei meu olho, penso que nele soprou, eu comecei a sentir uma alegria imensa nessa noite, foi tão maravilhoso, foi tão... Eu comecei a rir, eu dou glória a Deus ao tom, eu estou tentando rir, mas glória a Deus, Deus é maravilhoso. Eu quero saber que vocês batem uma porta de Deus, porque Deus é maravilhoso. Eu nunca sabia que eu sou um pastor, eu não sei se eu estou pastorando. É isso que eu estou falando na vida, eu, como sou. Eu agradecer a Deus, muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Amém? E tem uma vez que eu estou vestida, e eu, de vez em quando eu venho aqui, fico. Tem época que eu venho pouco, tem época que eu venho mais, mas eu sempre, né? Eu falo com Deus, eu não quero vigiar por ir, não. Apesar de que a gente ouve louvor aqui, recebe oração, também ora que as pessoas abençoam as pessoas também, ouve a palavra e tudo mais. Mas eu ficava pensando se eu ia ter testemunho para dar, não sei, ficava imaginando alguma coisa assim, alguma coisa a mais. E tem coisa que às vezes a gente não ora pedindo, mas Deus está ouvindo, está vendo o que está acontecendo com a gente, sabe o que a gente está sentindo? E aí, eu sempre vejo bênçãos aqui para todo mundo, em geral, na libertação, o pastor Joaquim sempre revela, Deus revela para ele as coisas. E por último, no dia 23 de novembro, pouco tempo, recentemente, aconteceu algo muito interessante. Algum tempo também, aliás, Deus trabalhando comigo através do louvor. Nos cultos de 1 hora, de uma de outra, e aqui na vigília. Está acontecendo muito isso, eu estou aqui através do louvor. E quando aquele irmão do manancial veio aqui, com todos eles, por último foi com eles. Aí eu fico observando, eu observo muitas coisas dessa igreja. Eu sou assim. Eu fiquei observando como que ele estava. Aí por fim eu fechei o olho. E eu continuei louvando, mas eu fechado. E senti a Espírito Santo diferente. Quer dizer, eu percebi que eu senti o renovo do Espírito Santo na minha vida. É coisa que eu não sei, eu espero que eu tinha Espírito Santo antes. Mas foi diferente, porque Deus me renovou. Eu achei muito interessante, muito espiritual, muito importante para mim. E na semana passada aconteceu de novo, quando mandou a gente que a gente ajoelhasse. Também, quando aí depois eu falei com Deus o que aconteceu. Aí eu renovo de novo, sabe, o Espírito Santo. Sabe, senti algo assim que eu estava zumbindo, não sei, diferente. E semana passada também, o último agora, bem importante. O pastor Joaquim falou do perdão aqui. Eu fiquei meio assim com vergonha, mesmo, para a verdade. Mas só que fiquei muito incomodada. Eu não podia ir embora daqui sem resolver aquilo. Aí, né, eu tinha perdoado tal pessoa, mas eu creio que Deus fala para a gente falar publicamente, confessar publicamente, que, né, fica mais fácil para a vida espiritual. E aí, por fim, o irmão, o nome dele? Você. Ele foi orar por mim, falou alguma coisa para mim até interessante, eu, né, fui abençoada por ele, né? E aí foi tudo resolvido. E é isso mesmo, eu vigia, aí eu falo todo mundo sobre vigia. Eu falei com a minha capitalização da Unesp que eu fui hoje, e, né, dei boas notícias. Eu ouvi todos os testemunhos e pude ligar um ao outro. E ali sentada no meu banco, Deus já tinha falado comigo. E no testemunho de cada um aqui que eu ouvi, todos os testemunhos estão ligados à vida espiritual. E eu digo para vocês que a maior bênção que a gente pode receber
para subir no púlpito da igreja, para contar um testemunho, o testemunho da libertação espiritual. Porque quando a gente está presa nas trevas, na mão de Satanás, ele domina toda a sua vida. Como a vida ali do rapaz, do pai dele, que tinha depressão, né? Um trabalho bonito que o outro rapaz ali testemunhou, né? Falando de pessoas que ele tem trabalhado e que estão desenvolvendo espiritualmente, entendeu? Então, assim, na palavra de Deus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu cheguei aqui nessa igreja, uma noite de sexta-feira, totalmente possessa, tá? Resumindo, minha vida financeira, saúde, totalmente destruída. Por quê? Porque eu estava presa no inferno, espiritualmente. Então, assim, que todos aqui busquem, lógico, um crescimento profissional, né? Quem faz faculdade, correr atrás para pegar o seu diploma. Que todos aqui que buscam adquirir sua casa própria, entendeu? Que se tem alguém aqui buscando pelo marido ou buscando pela esposa, tá? Que coloque Deus em primeiro lugar. Que não coloque o emprego em primeiro lugar. Que não coloque vida sentimental em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Porque se eu não tivesse feito isso na minha vida, hoje eu não estaria aqui, viva, para falar da minha libertação espiritual. Este é o meu testemunho, tá? Eu recebi bênçãos financeiras. Deus colocou na minha mão a 4ª maior empresa de representação na área de alimentação, frigorífico, onde ele já me deu uma rede de supermercado, Carrefour, EPA e Supermercado BH para me trabalhar. Já vou começar trabalhando assim, já com veículo, com tudo, sabe? Mas nada disso para mim tem valor em relação à forma que eu cheguei aqui. Eu cheguei tão assim, tão sofrida, eu cheguei tão carregada que eu não conseguia segurar minha cabeça no pescoço. Eu cheguei, sentei no banco ali, coloquei minha cabeça, debrucei, esperando o pastor Joaquim. E tem o Carlos aqui, que pode ser minha testemunha. Ele mais 2 ou 3 diáconos ficaram 3 horas comigo ali dentro de uma sala, eu manifestando com demônios um atrás do outro. 3 horas, entendeu? E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida, e deixei Deus operar, entendeu? E o que eu pedi para Deus na minha vida financeira, uma representação. Ele me deu uma representação, entendeu? Eu pedi para Deus paz, Ele me deu paz. Eu pedi para Deus que eu não manifestasse mais, que eu não queria mais demônios na minha vida, eu não manifesto mais. Hoje eu tenho paz, eu tenho equilíbrio, eu tenho domínio próprio, eu não tenho medo de nada. Pode entrar um demônio, um capeta dentro do outro, entendeu? Que eu mando embora no nome de Jesus, entendeu? Então, assim, a vida espiritual, o testemunho na vida espiritual é o maior testemunho que existe. É o maior, não existe outro igual. Não desmerecendo os outros, como eu iniciei dizendo, que todos que eu vi aqui subiram e falaram, tudo ligado na vida espiritual, entendeu? Um que tem uma vocação para ser um pastor, que Deus abençoe, colocou a mão no ouvido de uma senhora que não ouvia e ela começou a ouvir. O filho que orou pelo pai, que tinha depressão, hoje a mãe está convertida, foi batizada na vigília. Um outro irmão que está sendo usado por Deus e que está resgatando almas da mão do inferno. Tudo isso é vida espiritual, gente. Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Coloque Deus na vida de vocês em primeiro lugar. E a vontade dele vai ser feita na vida de vocês. Esse é meu testemunho, vida espiritual. Agora o testemunho.